Bem, boa tarde, meu nome é Raquel. Pronto. Bem, boa tarde, meu nome é Raquel. Esse é o vídeo proposto para Prática Pedagógica 2, né? E vai ser onde eu vou apresentar as minhas propostas referentes ao plano de aula. O plano de aula da matéria apresentada vai ser o plano de aula referente à disciplina das matrizes indígenas, africanas e afro-brasileiras, tá? Bem, esse plano de aula, ele foi pensado, né, de acordo com o estudo feito durante a disciplina, cujo título seria Pintura Geométrica, né, pensando na questão das matrizes, da matriz indígena africana e o impacto que ela tem na arte tradicional, tá? O tempo necessário de aulas para essa proposta seriam 6 aulas de 45 minutos, que entra dentro da proposta da regência, né, de 4 horas aula. E essa proposta ela foi pensada para o ensino fundamental, os anos finais, em específico para a turma do 8º ano, que foi a turma que foi proposta o portfólio 1, né? Bem, os objetivos que a gente vai trabalhar, as habilidades de acordo com a BNCC, seria analisar e valorizar o patrimônio cultural, material e imaterial de culturas diversas, em especial a brasileira, incluindo as suas matrizes indígenas, africanas e europeias, de diferentes épocas, e favorecendo a construção de vocabulário e repertório relativos às diferentes linguagens artísticas. Essa habilidade, ela trabalha justamente com a questão do que permeia essa herança cultural brasileira, né, que vem dessa mistura das matrizes africanas, indígena. Pois bem, a pintura geométrica é uma das características que perpassa essa variedade cultural, inclusive até mesmo perpassa a cultura brasileira, né? Bom, os conteúdos que serão abordados durante o desenvolvimento dessa proposta vai ser a arte geométrica, os grafismos, formas e cores, a arte indígena de várias tribos, tendo em vista que a maioria das artes indígenas, principalmente pinturas corporais, né, adornos nos objetos que eles utilizam, elas têm esse padrão geométrico, então a gente consegue explorar a arte indígena de várias tribos diferentes, porque as padronizações elas se diferenciam de acordo com cada tribo. Também a geometria dentro da arte africana, que é muito rica. E também a gente entra aqui nas civilizações, por exemplo, a civilização Maori, que também trabalha com essa questão da arte geométrica, e também as civilizações latino-americanas. E aí a gente pode trazer a cultura asteca, a cultura maia, que também tinha muito forte essa questão das pinturas geométricas, da arte geométrica. Bem, a gente também trabalha com a questão dos grafismos e a influência na arte tradicional. Aqui a gente pode trazer um pouquinho da história da arte, né? Como, por exemplo, a arte construtivista, concretista, na verdade, deixa eu corrigir aqui, perdão. A arte concretista, ela tem essa questão da geometria muito forte, né? Então, a gente pode trazer propostas da arte geométrica dentro da história da arte tradicional. As estratégias de ensino para desenvolvimento dessa proposta seria a apresentação das formas geométricas e grafismos na arte e cultura de diferentes povos, que seria um tema que perpassaria diferentes culturas, e a gente mostraria esse aspecto cultural e as diferenças que esse fator em comum tem, diferentes formas e representações de grafismos e o seu significado cultural. Também trabalharíamos com uma proposta de desenho em grafismo, de acordo com a apresentação do que está sendo trabalhado de forma teórica na sala de aula. E também, para finalizar, a gente proporia uma roda de conversa, onde a gente traria essa socialização sobre o que os alunos conseguiram aprender, o que eles conseguiram absorver desse conteúdo trabalhado a respeito das artes geométricas em diferentes aspectos e contextos culturais. Bem, o detalhamento da aula seria a aula 1, fazer uma aula introdutória, apresentando a questão teórica da arte indígena e africana que utiliza da geometria. Aqui a gente teria alguns momentos de interação,
né, proporia alguma pergunta, o que eles acham que é arte indígena, o que eles entendem por arte africana, e a gente teria esse momento de interação. Na aula 2 seria a apresentação dos aspectos culturais da arte geométrica que influenciaram na arte tradicional, né? A aula 3, a gente traria já essa proposta da turma do trabalho artístico inspirado na arte geométrica, então eu usaria essa aula para poder trazer mais exemplos e também solucionar quaisquer questões que os alunos tenham. A aula 4 seria a entrega desse trabalho junto de um pequeno relatório de mais ou menos 10 linhas, onde o aluno descreveria como foi a experiência, o que ele conseguiu absorver, né, qual é a proposta do desenho dele, se ele está sendo influenciado por uma tribo em específico, por exemplo, a tribo Marajoara, né, que a gente pode trabalhar a arte Marajoara, e ele traz uma proposta a respeito do que foi trabalhado, ou se ele está fazendo um apanhado do todo, né? As aulas 5 e 6 seriam essa socialização a respeito da proposta da entrega do trabalho prático e o que eles conseguiram reter do conhecimento que foi mostrado. Os recursos materiais, o recurso pensando nesse contexto de aula remota, o acesso à internet e também os materiais que são utilizados para a participação da aula remota, né, notebook, celular, etc. Para o desenho, teria um pouco mais de liberdade, mas eu trouxe alguns exemplos onde os alunos podem utilizar papel e grafite, lápis de cor, réguas e o celular para poder registrar, né, esse desenho. A avaliação ela vai ser de acordo com a apresentação durante esses momentos de interação em aula, através do chat, né? Também a postagem do desenho junto a esse pequeno relatório e também as notas elas vão ser atribuídas de forma individual, porém, para que a gente tenha noção de como a sala está respondendo como um todo, né? Também vai ser atribuído um pouco de nota a respeito disso, para que a gente consiga ter um termômetro, né, de como foi a retenção da turma a respeito dos conteúdos trabalhados. E as referências são essas. E as etapas para a preparação da aula, que foi levantamento de materiais para apresentação teórica, elaboração de apresentações com imagens, para os alunos sempre terem essa questão da visualidade, né, do que está sendo trabalhado, análise das propostas e coerência com o conteúdo apresentado e a avaliação das propostas apresentadas. Bem, para o plano de aula, né, para a proposta pedagógica 2, foi esse o meu planejamento. Eu espero que ele consiga abarcar as expectativas, né, cumprir com o que está sendo solicitado e desde já eu agradeço.